Você falou que você investe em Nubank. Hoje, é a sua maior posição que você investe em banco ou tem outro banco que você ainda acha que é melhor para investir? Bolsa de valores, ações, neste ano não está correspondendo como o esperado, digamos assim, né? A gente fechou 2023 com uma alta na Bolsa de Valores, uma perspectiva era de 2024 ser um sucesso aí, a Bolsa de Valores, mas não estamos vendo esse cenário. O que você acha? A Bolsa de Valores está barata? É momento de comprar? O que o Diego tem feito e tem indicado para os seguidores dele? Na minha humilde opinião, e também usando dados e gráficos, a Bolsa de Valores brasileira está barata. E eu digo isso usando um indicador que se chama PL, que é o preço dividido pelo lucro. Esse indicador, a gente tem, é uma conta mesmo, uma divisão. Então eu pego o preço de uma ação, vamos supor, uma ação, sei lá, da Ambev, R$10. E eu divido esse preço pelo lucro anual daquela ação. Vamos fingir aqui, né? Estou colocando um valor errado, mas vamos supor que o lucro por ação da Ambev em um ano, nos últimos 4 trimestres, né? Ali nos últimos 12 meses, tenha sido de R$2 por ação. Então o que a gente faz? A gente pega os R$10, divide por esses 2. 10 dividido por 2 é 5. 5 o quê? Anos. O resultado dessa conta dá um número de anos. O que são esses 5 anos? O tempo que você vai reaver o teu dinheiro. Então, assim, se eu paguei 10 na ação da Ambev e eu sei que ela lucra R$2 por ação a cada ano, você concorda que no primeiro ano eu vou ter 2 de lucro, no segundo eu vou ter 4, Exato. no terceiro eu vou ter 6. Ou seja, em 5 anos, aquela ação lucrou os R$10 que eu paguei nela. Eu tive esse retorno financeiro, certo? Sim. Boa. Dado isso, então a gente usa o PL para ter uma noção de em quantos anos, se eu investir numa determinada ação, eu vou ter o meu capital de volta. A gente pode usar isso para tudo, para renda fixa, para os fundos imobiliários, para tudo a gente pode usar o preço dividido pelo retorno financeiro, que vai dar essa conta. O PL da Bolsa Brasileira, antes de estourar a pandemia em 2020, estava em 24 vezes, ou seja, 24 anos, e as pessoas comprando na euforia. Quando estourou a Bolsa do Covid, você lembra que a Bolsa de Valores foi dos 120 mil pontos que ela estava para 69 mil pontos. Até menos, bateu 65, acho. 65 mil pontos. Quando a Bolsa chegou em 65 mil pontos, no mínimo, sabe quanto estava o PL da Bolsa de Valores? 12. Ou seja, o retorno aconteceria em 12 anos. O que é o PL da Bolsa de Valores? Eu somo o preço de todas as ações da Bolsa e divido pelo lucro de todas as ações da Bolsa. Se eu fizer isso, pegar todo o Ibovespa lá, pegar todo o preço e dividir por todo o lucro que essas empresas fazem, estava dando 12. Num cenário que estava todo mundo, a Bolsa caiu, a Bolsa tá barata, vamos comprar. Tá bom. Aí a Bolsa subiu, né, para os 129 mil, bateu agora, caiu, né, para os 120 mil. Sabe quanto está o PL da Bolsa ontem? Quanto estava? 8. Então, as empresas brasileiras, elas começaram a lucrar muito mais agora nesse último período, né, no último semestre, no último 1 ano, 2 anos, sei lá. O preço ainda não acompanhou esse lucro. Então, quando você tem um lucro maior, né, e o preço não acompanha, o PL ele diminui. Então, você tem um PL hoje menor do que naquela época da pandemia, quando tinha estourado, que estava todo mundo falando para você comprar. Exato. E hoje as pessoas estão, não, porque o risco... Então, assim, exato. Quando a gente... Por que o preço não acompanhou o lucro, né? Você vê as empresas do Brasil lucrando e o preço não acompanhou. Existe um risco político, existe um risco do governo ir lá fazer alguma besteira, ter uma inflação no real, né? O governo pode se alinhar lá, o Lula vai lá e fala do Hamas, vai lá, fala de Israel, fala da Rússia, fala da China. Isso aqui coloca o país num determinado nível de risco, né, para os investidores de fora, que o pessoal de fora não entra no Brasil com o peso que deveria e o preço das nossas ações não sobe. Então você vê, as empresas estão lucrando, o desemprego está caindo, né? E você vê essa melhora no lucro das empresas e você não viu ainda o preço das empresas subir. Isso é um fato. Então, assim, o que eu acredito para o futuro, né? Você pode ser otimista ou pessimista. Se a gente for otimista, hoje, lá nos Estados Unidos, a taxa de juros dele está no recorde, 5,5% ao ano. Eles estavam aumentando, né? Eles vieram nos últimos 2 anos aumentando a taxa de juros dele para controlar a inflação dos Estados Unidos. Então, 5,5% ao ano. O investidor de fora, o capital aí do mundão, a galera que está querendo investir, né? Os bilhões que tem aí nos fundos de pensão do mundo todo.
Eles vão investir no Brasil, que paga 10% ao ano de Selic, na Bolsa Brasileira, ou eles vão lá nos juros dos Estados Unidos de 5,5% ao ano em dólar. Pela segurança em dólar, você vai ficar nos Estados Unidos, você não vai A maior economia do mundo, você não vai se arriscar. vai se arriscar. O Brasil é 30 vezes... Os Estados Unidos é 30 vezes mais seguro. A economia é 30 vezes maior que a do Brasil. Então, quando você... É 30 vezes mais seguro, porque é 30 vezes maior. Então, é óbvio que, pela segurança, eles vão compensar. Não é só o retorno, né? Igual a galera que vai lá e investe no 102% do CDI sem ver o risco do banco. O pessoal do capital no exterior faz a mesma coisa. Qual que é o país que está... esse aqui está pagando 10, mas qual que é o risco dele? Exato. Qual que é o risco do Brasil se envolver em um escândalo, acabar com tudo? Eles vão sempre olhar para isso, entendeu? Então, assim, o que eu acredito? Se eu for otimista, o Brasil vai entrar num trilho. Os Estados Unidos, que vinha subindo os juros, agora manteve, e a tendência agora que eles falaram lá, né? O Conselho Americano falou, é de queda. Se começar a cair os juros dos Estados Unidos, o pessoal já fala, opa, tá rendendo menos aqui nos Estados Unidos, vamos lá um pouco pro Brasil, pelo menos uma parte do dinheiro vamos colocar no Brasil. Quando isso acontece, entra dólar no Brasil, eles compram o nosso real, e aí eles compram Tesouro Selic, eles compram ações brasileiras, porque a economia vai girar, Sim. entendeu? O governo brasileiro, né, o Copom brasileiro, ele pode reduzir a taxa Selic aqui. Porque uma vez que lá nos Estados Unidos estão reduzindo, a competição não tem que ser tão grande assim. A Exato. gente pode reduzir pelo risco, né, do Brasil, vamos reduzir aqui para vir mais gente para cá. Reduzindo a Selic aqui, a nossa bolsa vai subir. O PL não vai continuar 8. Então, hoje está 8. Tanto é que eu fiz o aporte do canal ontem, né, o vídeo vai sair hoje, e eu não coloquei nem renda fixa nesse vídeo do episódio. Eu tinha que colocar lá 15 mil em renda fixa. Eu botei todo o dinheiro direcionado para ações brasileiras e FIIs, que também deu uma bela de uma caída nos FIIs, né? O FII sempre vai acompanhar o Ibovespa. Sim. Ibovespa Tijolo, né? Deu uma queda, né? Tijolo, né? Dá uma queda. E o também de papel também, porque acaba que a Selic, né? A previsão de cair acaba caindo também um pouco. Então, assim, meu aporte foi 100% direcionado para o Brasil agora, porque eu tendo a ser um pouco mais otimista. Se acontecer isso nos Estados Unidos, os juros cair, não sei o quê, a gente não sabe o que vai acontecer nas próximas eleições, né? Então, a gente não sabe. Então, eu tendo a... Agora, se você quiser ser mais pessimista, beleza, estamos num PL de 8. Se você olha, se você chega lá no Google e coloca assim, ó, Ibovespa, PL, histórico. Tem um site lá que chama Oceans 14, eu sempre uso ele é muito bom. Ele mostra o histórico. Sempre que a Bolsa Brasileira estava em 8, depois subiu. Sempre que a Bolsa Brasileira estava acima de 20, depois caiu. É uma regra, gente. Porque a média é 15, se eu não me engano, né? A média acho que fica ali em 15. A dos Estados Unidos, a média é 20. Porque lá, a expectativa de lucro é maior. As empresas são de tecnologia, né? Então, eles pagam um PL um pouco maior. Pela segurança. Então, você vê, né? Faz sentido. Um país mais seguro, com empresas mais sólidas, vai ter um retorno mais demorado, Sim. de 20 anos, em vez do Brasil. Vai ter um crescimento um pouco menor, mas mais sólido, né, Diego? Exato. Então, assim, trazendo essa análise puramente com esses números, né, eu tendo a confiar que a Bolsa Brasileira está ainda barata. Pelos lucros, porque ela está entregando pelo PL que você olha, você vê que daria para esticar o preço se a taxa de juros dos Estados Unidos cair e o Brasil fizer coisas certas, a taxa aqui vai cair também, caindo aqui também a nossa Bolsa vai subir. E aí, eu estou mirando nisso. E aí, quais ações você acha que podem vir aí muito bem? Boa. Quais estão baratas, né? Nesse momento, né? O Diego tá de olho. Primeiro, o que o Diego tá de olho? O que você acha que pode ir bem, que tá barato? Aquele bom, bonito e Porque a bolsa você falou que a bolsa tá barata, mas nem tudo, acredito eu, né, Diego, que esteja barato. Ou ter qualidade, né? Exato. A gente viu os ativos subirem bastante, né, dos últimos 6 meses ali, deu aquela guinada para cima, dos últimos 1 ano, mais ou menos ali. A bolsa saiu o quê? De 108 mil pontos, chegou a 96 mil pontos ano passado. Sim. Então ela subiu para os 129 mil. Que o pessoal fala que os 132 mil, né, que a bolsa chegou, falando que foi um recorde histórico. É um recorde histórico nominal. Se você desconta a inflação, que o Ibovespa não tem a inflação descontada, a gente vê que em 2008, se você fosse levar em conta a inflação, a bolsa tinha chegado a 178 mil pontos. Se você pega, por exemplo, o Ibovespa dolarizado em dólar, você vê que o topo foi em 2008. Então, desde 2008, a bolsa não superou, em termos de lucro real ali, né, de retorno real, o que ela deu, não bateu o recorde. Ela bateria em 178 mil pontos. Então, assim, ainda tá
alguns ativos estão caros e tudo mais. Por exemplo, Banco do Brasil é um exemplo, né? A ação valorizou pra caramba, sei lá, acho que mais de 50%. Cresceu muito. Cresceu bastante nos últimos meses, nos últimos 6, 7 meses. Só que ainda tá barata. Se você compara ela com o Itaú, ela ainda tá barata, entendeu? Ela entrega o mesmo lucro do Itaú, metade do preço. Então, assim, ainda tá barata. É por isso que, inclusive, eu entrei nela, coloquei ela na minha carteira. Então, entre aspas, por exemplo, uma empresa, Banco do Brasil. Minha empresa seria o Banco do Brasil. Eu acho que a Itaúsa também, o preço da Itaúsa sempre varia em torno daquele eixo ali, mas ela tem feito sempre boas aquisições. É sempre 9 e pouco, portfólio. até 11, né? Fica ali. Exato. Então, o Itaúsa também, a Klabin também caiu pra caramba de preço. Então, a gente teve, nessa última onda de queda, foram mais de 12% de queda, por exemplo. Então, eu também comprei Klabin. Então, eu acho que, assim, As existe... elétricas, você acha que estão num preço legal, Diego? As elétricas eu coloquei em Engie e Equatorial. A Equatorial também caiu, se eu não me engano, acho que uns 20%. Caiu bastante a Equatorial. A minha carteira, ela estava subindo, inclusive, aí deu aquela caída. Fala, ai meu Deus, por quê? Né? O que foi aqui? O que foi que aconteceu? Caiu a luz lá no Mato Grosso, caiu a luz, coloca a ação da Equatorial para baixo. Mas eu acho que a Bolsa, a 120 mil pontos, no meu ver, ainda existem boas oportunidades, sabe? Eu, por exemplo, direcionei os aportes agora, porque deu essa caída. Se continuar caindo, eu vou continuar comprando mais. Eu vou continuar focando aqui no Brasil. Vou aproveitar que caiu, eu vou continuar focando aqui no Brasil. É o que o velho Barsi sempre fala, né? Ele torce para as empresas ficarem mais baratas, para as ações caírem, que aí ele vai fazer boas compras de boas empresas a um preço mais atrativo, que sempre foi a estratégia do Buffett também, né, Diego? E eu concordo com você. Eu acredito que, assim, em 2025, eu não sei se em 2024 os juros dos Estados Unidos começam a cair. Pelos estudos que eu fiz, eu acho que em 2025 a probabilidade é maior. E aí, com certeza, os gringos vão ter que olhar. Aí eles vão olhar para a Bolsa do México, vão olhar para a Bolsa da África do Sul, da Turquia, do Brasil, que são os países emergentes que fazem concorrência com o Brasil. E aí, o Brasil tem muitas vantagens frente a esses outros países aí. Porque eu acho que alguns países acabaram subindo bastante. Acho que a Bolsa do México andou se valorizando. Apesar que agora com as eleições parece que tomou um tombo. Eu vi que a Bolsa do México tomou um tombo com as eleições recentes. Mas, enfim, o Brasil tem grandes vantagens, tem grandes empresas. E a Bolsa tá realmente barata. Acho que tem muita oportunidade. Mas tem que saber investir, né, Diego? Não é tudo que tá bom e barato, né? Você falou que você investe em Nubank. Hoje, é a sua maior posição que você investe em banco ou tem outro banco que você ainda acha que é melhor para investir? Boa. Não é a minha única posição, não é a maior posição também. Eu tenho a minha carteira bem diversificada. De banco, eu tenho o Nubank, o Itaú, aqui. O Banco do Brasil, que eu coloquei, foi uma aquisição nova na carteira. E eu tenho o JP Morgan e o Banco Inter também. Então, são, na verdade, 5 bancos na minha carteira, né? 2 de crescimento puro, 3 grandões aqui do Brasil, que é o Itaú e o Banco do Brasil. E o JP Morgan, que é o dos Estados Unidos também, tipo um Itaú gigantesco, né? Então, assim, eu acredito hoje que se eu investir numa Itaúsa da vida, vale muito a pena. Com o preço que tá, inclusive, vale muito a pena. Igual a gente tava falando, né? A Itaú foi lá, comprou a XP. Fez uma baita de uma revoluçãozinha lá dentro, vendeu pelo sei lá quantas vezes mais e saiu fora. O Itaú sempre faz bons negócios, entendeu? Sabem fazer É um banco que tá sempre se mexendo. Então, não é um banco que ficou parado no tempo, né? Então... Diferente do Bradesco, né, Diego? Diferente do Bradesco. Que parou, eu acho. Que parou no tempo, sei lá. Fez afundar várias aquisições que eles fizeram, deixou... Eles têm dinheiro também, mas eles não investem como o Itaú faz, né? Então, o Itaú tá sempre rodando, ele tá sempre vendo oportunidades, tá investindo em tecnologia também. Você pega o aplicativo do Itaú, também é muito bom, né? Então, eu acredito muito nisso, por isso que ele tá na minha carteira. Banco do Brasil, por que tá na minha carteira? Porque o lucro do banco... Nos últimos anos, a gente teve Bradesco e Santander fazendo isso aqui com lucro para baixo. E a gente teve Banco do Brasil e Itaú fazendo isso aqui com lucro. Você pega o lucro do Banco do Brasil, ele foi o mesmo lucro do Itaú. É absurdo. Só que o preço da ação do Banco do Brasil comparado é metade do preço em relação ao Itaú. Porque existe todo o risco do governo, né? Do governo pode ir lá meter a mão, mas ao mesmo tempo que se o banco começar a cair, o governo pode ir lá e salvar esse banco, entendeu? Sim. Então existe o risco governo, mas também existe a vantagem, na minha opinião, né? Que o governo pode ir lá e não vai deixar falir nunca o Banco do Brasil. Sim, claro. Então, assim, ponderando tudo isso, eu coloquei esse novo banco na minha carteira, que foi o Banco do Brasil. Hoje, de fato, nem eu falei pra vocês, você pega o PL dele, enfim, é metade
do Itaú. E se eu tenho Itaú na minha carteira com baita lucro, por que não colocar o Banco do Brasil metade do preço com baita lucro? Eu Entendeu? tenho também, Itaú e Banco do Brasil. É a sua maior posição nesses? Qual que é o que você tem maior posição? Eu mantenho bem diversificada a minha carteira. Então, todos esses bancos é mais ou menos parecido. O Nubank e o Inter, como eles valorizaram muito no último ano, o Inter, sei lá, valorizou acho que uns 100% na minha carteira. E o Nubank também valorizou pra caramba, acho que quase mais de 100%, porque eu cheguei a comprar R$3 a BDR, tá 10 e pouco agora, então quase 3 vezes triplicou o valor, que eu venho sempre comprando. Então eu não peguei, o meu preço médio vem acompanhando o mercado, né? Mas talvez eles tenham posições maiores por conta desse crescimento, né? Mas geralmente assim, eu mantenho percentuais parecidos, sabe? Mas Diluindo o risco. E pro iniciante que está começando hoje, Diego? Porque hoje a gente tem uma variedade muito grande de plataformas de investimento, né? Quais são as melhores opções para quem está nos assistindo e está querendo começar a investir? Quais são as melhores opções que você acha que tem hoje para investir? Se eu fosse começar hoje, talvez eu não começaria direto com ações, nem BDRs. Eu começaria com fundo imobiliário. Então, Mas em qual plataforma, assim? Qual plataforma você diz? Qual corretora? Qual corretor ou qual banco? Boa. Então, aí envolve outra polêmica. Vixe, aliás, vamos fazer essa pergunta pra turma aqui também. Você que tá aí, meu amor, investe em qual plataforma? Qual plataforma? Qual plataforma você gosta? Porque tem gente que gosta do Banco Inter, tem gente que gosta do Nubank, tem gente que gosta do Itaú. Comenta aqui embaixo com a gente, qual é a plataforma que você usa e o que você E acha? se tá satisfeito também, acho que é importante colocar. Às vezes o cara investe por uma plataforma e não tá feliz lá. Te responde também. Então, o Nubank passou por uma grande fissura de pessoas que estão deixando o Nubank, inclusive. Eu acreditava, assim, com a Nuinvest, né? O Nubank, há um tempo atrás, foi lá e comprou a corretora Easy Invest, que era uma corretora roxinha também e tal. Comprou, fez aquisição e transformou na Nuinvest. E nos últimos 2 meses para cá, eles simplesmente derrubaram o aplicativo da Nuinvest e juntaram tudo com o aplicativo do Nubank. Então, para facilitar, eu acredito, mas eles geraram um alvoroço no mercado enorme, porque as pessoas... Vamos combinar que, assim, você entrar para comprar uma ação, um fundo imobiliário, primeiro, já dá medo. Não é uma coisa que qualquer um sabe Vai lá e fazer. faz, né? Sim. Porque, assim, você vê um monte de número, você vê um monte de código, B3SA, que é isso? Eu nunca vi isso na minha vida. Então a pessoa já vai com medo. Aí a pessoa já estava acostumada a fazer de um jeito, o Nubank foi lá, cancelou tudo, agora vai ser de outro. E o pior, eles fizeram na correria. Então tá com um monte de problema, um monte de falha, um monte de inconsistência, entendeu? Então isso gerou revolta na galera. Os dividendos, por exemplo, que você recebe, né, quando a empresa divulga ali, distribui ali os lucros, caiu na conta da Nuinvest, separado. Agora estão caindo na conta corrente do Nubank. Então o pessoal não tá gostando disso, sabe? Você confundiu, né? Misturou com a empresa, sei lá. Misturou com do cara o dinheiro que pessoal. saiu no McDonald's ali na esquina, que você pagava, agora o dividendo caiu ali, você fala, opa, quanto que eu tenho que reinvestir? Sim. O pessoal já não tá gostando. Então, o Nubank tem que fazer melhorias, ouvir o que o pessoal quer e fazer melhorias, né? Então, assim, ó, eu ainda estou dando volta de confiança para o Nubank, porque as melhorias ali são rápidas, igual eu falei, por conta da tecnologia. Então, eu acho que eles vão fazer essas melhorias rápidas em 6 meses e já deve estar funcionando do jeito que a gente gostaria. Então, eu não vou mudar, eu não vou ter o trabalho de mudar todas as minhas ações de lugar, BDE, fazer transferência, Portabilizar dá um trabalho. portabilizar, dar um trabalhinho. Agora é digital, é menos trabalhoso, mas eu vou continuar ainda dando esse voto de confiança. Se daqui 6 meses não melhorarem nada, talvez eu vou para outra plataforma.